processo de autoconhecimento, gente, nem sempre vai ser fácil. Às vezes é doloroso entrar em contato com quem a gente ama. A gente não vai gostar de tudo que a gente descobre sobre a gente. Nem tudo é legal. Mas qual que é a diferença? Quando eu sei o que não é legal dentro de mim, quando eu tomo consciência, eu posso mudar. Eu posso escolher continuar sendo isso, ou eu posso escolher ser outra coisa. Agora, se você foge disso, você prefere viver nessas camadas de máscara. Espero que todos vocês estejam bem-vindos a mais um programa E aí, Siri? Nesse programa eu respondo as caixinhas de perguntas que eu deixo lá no meu Instagram. E dessa forma, através desse programa E aí, Siri, eu consigo responder para vocês de forma mais profunda, de forma mais... que consiga, de uma certa forma, ajudar vocês melhor, né? De uma forma mais assertiva. A caixinha de perguntas, geralmente, a gente tem aí de 15 segundos, no máximo 1 minuto para responder a caixinha. E aqui na live eu consigo me aprofundar mais nesses temas. Então, esse programa E aí, Siri, é para isso, para que a gente possa pensar juntos por outros olhares e novas perspectivas. O episódio de hoje é sobre o perfeccionismo. Nós recebemos muita demanda, né, em relação à questão de não fazer o que tem que ser feito porque ainda não está perfeito. Até onde realmente isso faz sentido, até onde isso acaba sendo a sua maior desculpa no processo de autossabotagem, de procrastinação. Então, o tema dessa live é: descubra a armadilha que está te limitando de prosperar nos negócios. E muito provavelmente uma dessas armadilhas pode ser o perfeccionismo. Há uns dias atrás eu coloquei aqui no meu Instagram uma caixinha fazendo perguntas sobre perfeccionismo e eu deixei uma caixinha para vocês com a pergunta seguinte: por qual motivo você acredita que precisa estar perfeito para ser executado? É sempre bom a gente contextualizar que o perfeccionismo, ele nos coloca dentro de uma caixinha, né? Para eu atingir o que está perfeito, para eu chegar nesse nível da perfeição, muitas vezes acaba sendo uma utopia, né? Porque o que é perfeito? Perfeito é uma coisa, né? Depende do seu ponto de vista, muito provavelmente. O maior problema é que quando a gente chega nessa ilusão do perfeccionismo, tem 2 caminhos. O primeiro deles é você nunca chegar nesse perfeccionismo, porque talvez ele nem exista. E o outro ponto de vista é você justamente dar a desculpa de não fazer por não estar perfeito, por acreditar que não está perfeito, acreditar que não é bom o suficiente. E aí a gente entra né, nesses processos que acabam nos travando, processos que acabam nos limitando. Vocês já devem ter escutado aquela frase, né? É melhor feito do que perfeito não feito. E eu concordo com isso. É muito melhor a gente entregar algo, fazer algo, iniciar algo, mesmo que não esteja perfeito, do que deixar de fazer. O que acontece é que quando a gente deixa de fazer por querer entregar o perfeito, a gente acaba não fazendo nada. Porque a gente só aperfeiçoa algo, a gente só melhora em algo, a gente só se torna melhor em algo quando eu pratico, né? Nós somos seres treináveis. E para eu chegar nessa ilusão da perfeição, eu preciso treinar muito, mas muito mesmo. Mas entenda o seguinte: nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Você sempre vai ter como buscar mais, fazer mais, melhorar mais, aperfeiçoar mais. Então, talvez você possa buscar pela perfeição, mas tirar da sua cabecinha que a perfeição existe e que se você só vai fazer por estar perfeito. Eu acredito que tem muitas pessoas que usam a perfeição como uma estagnação mesmo, sabe? Ah, já tá bom assim, já tá perfeito, já tá redondinho, para que eu vou melhorar? E aí a gente também corre o risco de cair nessa zona de conforto. Então, além de tudo, as pessoas que acreditam que vivem dentro dessa perfeição, elas colocaram uma régua
né? Como se daqui eu não posso mais. E quando a gente acredita que daqui eu não posso mais, eu acabo me limitando, eu acabo me prendendo, eu acabo me travando. Se nada pode ser feito, né? O que eu faço? Eu sento, cruzo os braços e continuo vivendo minha vida do jeito que está. Então a gente precisa tomar cuidado com essas várias, com esses vários olhares para essa questão da perfeição. E é sempre muito assustador quando coloca aqui pelo Instagram essa questão da perfeição acaba sendo um dos obstáculos para as pessoas iniciarem, principalmente projetos profissionais. Eu não sei se porque talvez profissionalmente a gente sempre tem uma cobrança muito forte, né, de se tornar bem-sucedido, se tornar uma pessoa capacitada, se tornar um bom funcionário, se tornar um bom profissional, enfim. O que acontece é que muitas vezes as pessoas colocam um peso muito grande na carreira e aí elas têm desejos de fazerem várias outras coisas e não fazem por acreditarem que nunca estão bom naquela atividade, nunca estão bom naquela habilidade ou naquela competência. Mas entenda, se você continuar não fazendo nada, não tem como você melhorar, não vai ter como você se tornar bom. Se a gente parar para pensar, quando a gente é criança e a gente começa a gatinhar, depois a gente começa a andar, certo? Mas ninguém anda perfeitamente logo nos primeiros passinhos, né? A gente dá uns passos, cai, levanta, dá outros passinhos, cai, levanta e assim vai. Treinando, 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 treinando cada vez mais essa habilidade, até que a gente fique realmente capacitado para conseguir andar de uma forma tranquila, serena e ali, né, caminhando tranquilamente. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, com essa ideia de que eu só vou iniciar algo se estiver perfeito. Não, né? A gente primeiro inicia, mas depois a gente pode ir aperfeiçoando ao longo da nossa jornada. Lembrando que quando a gente fala a frase, né, é melhor feito do que perfeito não feito, cuidado, né, porque tem muita gente que entende é melhor fazer de qualquer jeito, e essa não é a ideia. Faça sempre o seu melhor, o melhor que você pode naquele momento, com as ferramentas e com os instrumentos que você tem. Depois disso, você vai aperfeiçoando. Mas fazer de qualquer jeito, né, nas coxas, vou entregar de qualquer jeito, isso também não é legal, porque você não vem entregando o seu melhor. E se a gente quer uma posição de destaque, se a gente quer prosperar na vida, se a gente quer prosperar no negócio, eu preciso sim conseguir fazer, sempre entregar o meu melhor e pensar o que eu posso fazer além disso. Relembrando, a caixinha foi a seguinte: por qual motivo você acredita que precisa estar perfeito para ser executado? Primeiro ponto. A primeira pergunta que me deixaram: por que eu quero entregar sempre o meu melhor e por isso eu não começo nada? Entenda o seguinte: eu quero entregar sempre o meu melhor. Tá, melhor comparado a quê? A partir do momento que eu uso essa palavra, eu quero entregar o meu melhor, eu estou me colocando numa régua. Qual que é a minha régua de comparação? Eu já fiz isso antes ou não fiz isso antes? Se eu nunca fiz, então eu tenho que entregar aquilo que eu sei fazer naquele momento. Se eu já fiz, se eu já tenho essa habilidade, essa competência, eu tenho como mensurar isso. Hoje, o que eu estou fazendo está melhor do que eu fiz há uma semana, há um ano, 5 anos? Ok, então vai lá e faz. A grande questão é quando o ser humano coloca essa relação. Eu quero entregar o meu melhor, mas como eu acho que nunca é o melhor, eu não faço nada. O problema está justamente em não fazer nada. Se você não faz nada, como é que você vai melhorar? Para pensar. Se você não iniciou algo, se você não começou a caminhar, se você não começou a executar, se você não começou a fazer, como é que você... Hoje eu estou aqui fazendo a live, acabou dando uns imprevistos aqui para mim no momento que eu tive que fazer. Eu estou fazendo com as ferramentas que eu tenho. Nesse momento, hora,
nas circunstâncias que eu tô, é o melhor que eu pude entregar para vocês. E é o que eu estou entregando. Entende? Então, assim, eu não posso dar a desculpa de simplesmente não fazer o que eu programei, deixar de fazer o que tinha que ser feito, porque eu não estou nas condições perfeitas. Não, essas não são as condições perfeitas. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho a lâmpada, eu não tenho isso, mas está tudo bem. O que eu posso fazer de melhor para vocês é entregar o conteúdo que eu entrego. Isso eu posso fazer. E eu poderia fazer de qualquer outro lugar. Ainda assim, conseguir um lugar um pouco mais onde a internet é estabilizada, né? Onde tem uma circunstância melhor. Então, eu fiz o meu melhor. Tá perfeito? Não, não tá. Mas nesse momento, com as condições que eu tenho, esse é o meu melhor. Então, a pergunta que eu deixo para você é: ou você vai continuar esperando as condições perfeitas e vai continuar sem nada, sem resultado nenhum, ou você começa fazendo já com as circunstâncias que você tem, com as ferramentas que você tem, e você busca aperfeiçoar isso ao longo do seu processo. E cuidado, no dia que você achar que você chegou nesse momento perfeito, se questione. Será mesmo que não existe nada mais que você possa fazer para melhorar? Será? Para refletir nisso, né? É sempre importante a gente ter em mente esses pontos, né? Deixar de fazer talvez nunca seja a sua opção. Deixar de fazer pode ser autossabotagem, procrastinação, pode ser uma armadilha da sua mente, com medo, com aquele sentimento de que não vai dar conta, de que não é capaz. Entenda que não é nunca porque não está perfeito. Existe algo por trás dessa ideia da perfeição. E o que está por trás é o que precisa ser entendido, é o que precisa ser pensado, idealizado e reconstruído dentro de você. A segunda pergunta que me deixaram foi o seguinte: eu fico frustrado quando não entrego o meu melhor. Então eu só faço se estiver perfeito. Eu não sei se a pessoa acaba sendo muito iludida ou se ela mente nas caixinhas aqui do Instagram. Porque para pensar, eu fico frustrado quando não entrego o meu melhor. Então, assim, eu não entreguei o meu melhor e isso me frustra, me decepciona, me deixa chateado. Ok. Então, eu só faço se estiver perfeito. E quando vai estar perfeito? Perfeito comparado a quê? Será que isso que você diz que é perfeito não pode ser melhorado? Não tem nenhum ajuste para fazer? Será que essa frustração que você diz, né, de que não entrega o seu melhor, está ligada à sua capacidade, à sua competência, à sua habilidade? Será que essa frustração que você tem está ligada justamente ao que as pessoas vão pensar de mim? E aqui não cabe muito o que as pessoas vão pensar de você. O que é importante é você entender, você fez o seu melhor? Obviamente que se você tinha algo para fazer, você foi lá e fez de qualquer jeito, e você sabe que fez de qualquer jeito, sendo que você tinha capacidade para fazer melhor do que você fez, parabéns. Realmente essa frustração vai fazer sentido, entende? Então, se eu tenho condições de fazer melhor do que eu fiz, o porquê que eu não fiz? O porquê fazer de qualquer jeito? Mas entenda, não adianta eu pensar, eu não vou fazer o meu melhor, então nem vou fazer. Né? Hoje eu não vou para a academia porque eu não estou com vontade, eu nem vou fazer. Hoje eu não vou entregar meu trabalho porque eu não vou fazer o meu melhor, então nem vou fazer o trabalho. Entende que mais uma vez cai no processo de desculpa, mais uma vez cai no processo de sabotagem. E aí a pergunta que fica é o porquê que você não faz o seu melhor? Ou por que você não dá o seu 100% quando você deveria dar? Para pensar. Se você pode entregar X, por que você vai entregando metade de X? E aí, para não se sentir frustrado, né? Porque existe
essa imaginação na sociedade que a gente vive, que a gente não pode ser decepcionado, a gente não pode ser frustrado, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ter dias ruins. Então eu nem faço nada. Aí eu fico sentado, não me frustro, não me decepciono, não dou minha cara a tapa, continuo ali vivendo daquele jeito, naquela zona de conforto, naquele mundinho perfeito. A perfeição é uma das maiores amarras que o ser humano se coloca. Se você acredita que você vive nessa caixinha da perfeição, para onde mais você vai? Já pensou que chato? Você aí com seus 20, 30, 40 anos de idade achar que, nossa, minha vida está perfeita. Não preciso fazer mais nada. Viver assim tá bom. E aí cabe a cada um escolher se vai querer continuar nessa zona de conforto ou vai se arriscar e vai para uma zona de resultados. Imagina só agora na sua cabeça que a gente tem, é como se fossem 3 camadas que a gente pode chamar de zona de conforto, zona de resultados e a zona de risco. Tem muita gente que está na zona de conforto. A maior parte das pessoas estão presas na zona de conforto. E eu não estou dizendo que isso é 100% ruim. Existem áreas da nossa vida que é importante se sentir seguro. É importante você sentir que você está nessa zona de conforto. O conforto, a segurança, ela faz parte das necessidades básicas do ser humano. A gente busca por isso o tempo todo. Então não quer dizer que isso é 100% errado. Mas existe também uma outra necessidade, que é da variedade, que é a gente buscar coisas diferentes. Não adianta só atender essa necessidade da segurança e do conforto. Eu preciso ir atrás de algo de diferente, algo variável. Isso também faz parte das necessidades básicas do ser humano. Então, quando eu estou na zona de conforto, eu tenho a zona de resultado e eu tenho a zona de risco. O maior problema é que muitas pessoas, quando querem sair dessa zona de conforto, ao invés de elas pensarem o que fazer, como fazer, o porquê vão fazer aquilo, se é isso mesmo que elas querem para se arriscar e ir atrás de um resultado, elas vão para uma zona de risco tão grande, sem calcular e sem medir nada. Mergulha de cabeça, sem pensar, sem questionar, só vai, sabe aquilo? Tipo um kamikaze mesmo, vai. E aí, quando a gente cai nessa zona de risco, o tombo é muito alto. E aí a pessoa recua novamente para a zona de conforto, porque arriscar é perigoso demais. E a sua mente não permite que você se arrisque desse jeito. Porque uma das funções do nosso cérebro é nos proteger. Ele não quer que você saia arriscando, gastando energia. Então ele fica preso nessa zona de conforto. Então a melhor forma da gente quebrar essas barreiras é começar a analisar o risco, a saber o que eu posso fazer para dar um passo para frente, para melhorar, sem dar uma de louca, de suicida na cabeça, mas que eu consiga dar passos para frente, consiga resultados diferentes. Na zona de conforto não existem mais resultados, é só os que você já tem. E aí, se você me disser, Simone, mas eu estou satisfeito com os resultados que eu tenho, não quero mais nenhum outro resultado. Ok, se está feliz assim para você, para mim tá esparramando também. Entende? É que quando chega na mentoria para mim, quando chega em consultório para mim, eu não conheço nenhum caso de pessoas que estavam na zona de conforto e estavam vivendo de forma feliz, de forma saudável. Não conheço. Dentro do histórico que eu tenho de clínica, de consultório, de mentoria e dos treinamentos, não tem. A gente tem necessidade do resultado. Né? Isso faz bem, isso traz felicidade, isso nos motiva, isso nos coloca para frente, nos impulsiona. Então é importante também. Então, quando eu leio essa pergunta que se sente frustrado quando não entrega o seu melhor, eu acho muito bom você se frustrar. Não acho ruim se frustrar. O que eu acho que talvez a gente tenha que parar para pensar aqui juntos é o problema não é você se frustrar. O problema é o que você vem fazendo com essa frustração.
Porque eu posso me frustrar e me paralisar, né? Tipo, tô frustrada, ó vida, ó céus, o mundo acabou dentro de mim. Ou eu posso pegar essa frustração e falar, opa, o que eu vou fazer de diferente para sair dessa frustração? O que eu vou fazer diferente para conseguir um resultado melhor? O que eu vou fazer diferente para que eu consiga da próxima vez entregar o meu melhor? Perceba que são coisas diferentes. Então, o problema não é você se frustrar. O problema é o que você faz com essa frustração, que pode tanto te paralisar, como pode te dar um chacoalhão e da próxima vez você realmente fazer o seu melhor. Aí outra que me deixaram aqui é o seguinte: o mundo está competitivo demais. Se não tiver perfeito, ficarei para trás. O mundo está competitivo demais, se não tiver perfeito, eu ficarei para trás. Que ótimo, né? Para pensar no seguinte. Se você acredita que você vai entregar perfeito, você já está para trás de muita gente, porque você não vem fazendo o que muita gente vem fazendo. Existem muitas pessoas na mesma área que você, na mesma área que eu, que vêm se arriscando. E essas pessoas não estão se arriscando dentro da perfeição delas. Essas pessoas se arriscam no imperfeito. Essas pessoas se arriscam dentro da vulnerabilidade delas. Essas pessoas buscam resultado. Essas pessoas buscam a melhoria contínua. Aliás, não sei se vocês já ouviram falar que existe uma diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento. O mindset fixo é justamente essa nossa mentalidade de achar que a gente fez o melhor. Ai, tá bom assim. E se conformar com tá bom assim. Agora, pessoas que estão em desenvolvimento e crescimento, que possuem esse mindset de crescimento, elas trabalham um dos princípios que é a melhoria contínua. Ou seja, se eu fiz o meu melhor agora, amanhã eu posso fazer um pouco melhor. E elas sempre estão buscando essa constante evolução. Então, quando você acredita, né, o mundo está competitivo demais, isso já me parece uma dor, sabe? Parece um peso. Nossa, o mundo está competitivo demais, dá até preguiça de entrar nesse cenário. Me dá preguiça de pensar em competir com outras pessoas. Mas entenda, o inimigo não são as outras pessoas. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é a sua própria mente, são seus próprios pensamentos. Esses são seus maiores inimigos. Não são as pessoas, não é o mundo competitivo. A sua mente está te aprisionando e você nem dá conta disso. Se não estiver perfeito, eu ficarei para trás. Mas não vai estar perfeito, é uma ilusão. Pode estar bom, pode estar muito bom, pode estar ótimo, pode estar excelente, não vai estar perfeito. Pode ter certeza que tem alguém que vai fazer melhor. Mas isso não significa que você se compare com essa pessoa. Essa pessoa está em outro nível. Sabe aquilo? Não se compara o palco de uma pessoa com o bastidor da outra. Eu não posso comparar a minha jornada com a jornada de outras pessoas. A gente está vivendo em patamares diferentes. Tem pessoas com muito mais experiência, com muito mais estrada. Imagina se eu olho para essa pessoa com muito mais estrada do que eu e fico lá, nossa, mas fulano está fazendo isso. Óbvio. Mas o que eu posso aprender com o fulano? Como eu posso modelar a estratégia que o fulano vem fazendo? Então precisa também tomar um cuidado com essa régua da comparação. Sabe, a grama do vizinho sempre é mais verde. Por que a grama do vizinho é mais verde? Porque enquanto você está olhando a grama do vizinho, ele está lá regando, você está olhando a grama do vizinho, ao invés de estar regando sua própria grama. Você que deixou sua grama morrer, não foi o vizinho. Não é que o vizinho regou mais do que você, mas ele não parou para perder tempo com a sua grama. Ele estava cuidando da dele. Pensa nisso. Fica de olho nisso. Outro ponto importante. Eu acredito que sempre está faltando alguma coisa nos meus projetos. Aqui eu vejo muito mais uma questão de
de uma incapacidade, vamos dizer assim, de um sentimento de incapacidade, de uma insegurança, do que da perfeição. Quando a pessoa diz para mim que acredita que sempre falta alguma coisa, é aquela sensação de que a gente nunca é suficientemente bom, sabe? Eu nunca sou suficiente. Meu trabalho nunca é suficiente, eu não sou um amigo suficiente, nas minhas relações nunca é o suficiente, na minha família eu nunca sou suficiente. Nada eu sou suficiente. Então, aqui nessa questão, especificamente, eu vejo muito mais uma questão desse sentimento de não ser o suficiente, muito mais atrelado a uma aceitação, a um pertencimento, ao medo de ser julgado e criticado, do que uma perfeição em si, né? Então, quando você acredita que sempre está faltando alguma coisa, como que você pode vencer e superar isso? Muito provavelmente, justamente, fazendo, né, uma verificação disso que eu acabei de fazer. É o meu melhor? É o que eu posso entregar nesse momento? Vai lá, entrega. Sempre quando a gente conclui algo, depois que a gente concluiu e entregou, vai vir aquele sentimento, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. E tá tudo bem, porque quando a gente sai dessa zona de pressão, né, quando a poeira baixa dentro da gente, é natural a gente pensar em mais alternativas. É natural eu conseguir olhar de uma outra forma. Mas isso não precisa ser uma dor, não precisa ser um sofrimento para você. Pega essa experiência, aprende com ela e da próxima vez que eu for fazer, eu vou incluir isso, isso, isso e isso. É a gente viver e alimentar uma vida com mais aprendizados, não com sofrimento, com vitimismo, entende? Então, de uma certa forma, é natural, né, a gente sentir isso. O que não é natural é você permitir que isso aconteça na sua vida. Simone, é normal ter esse sentimento de que falta algo? Não, não é normal. É comum. Tudo que é normal faz parte de uma normalidade. E o que é normal? Nada mais é do que uma regra. Então, a partir do momento que você acha que é normal sentir dessa forma, você inclui isso como uma regra na sua vida. Isso faz parte da sua vida. É comum as pessoas sentirem isso. É comum. Mas não precisa ser normal para você. Não precisa ser normal na sua vida. Ok? Outro ponto muito, muito importante, e deixaram aqui na caixinha de pergunta, a pessoa colocou assim: se eu fizer de qualquer jeito, eu tenho medo de ser julgado. E de fato, todas as vezes que a gente se expõe a algo, a gente corre o risco de ser julgado. Mas eu fiquei pensando um pouco nessa resposta aqui nessa pergunta, e quando a pessoa assim, se eu fizer de qualquer jeito, eu estou entendendo que ela está fazendo de qualquer jeito, né? Porque se ela não estivesse fazendo de qualquer jeito, ela nem teria mandado essa questão aqui pra gente na caixinha. Se eu fizer de qualquer jeito, eu tenho medo de ser julgado. E vai ser mesmo. Você vai ser criticado. Todas as vezes que a gente expõe algo, a gente está submetido à crítica. Mas o peso maior da crítica aqui não é dos outros, não é em relação às outras pessoas, é em relação à própria pessoa que deixou essa pergunta. Ela sabe que ela fez de qualquer jeito. Ela mesma critica. Dentro da psicanálise, a gente tem uma estrutura interna, vamos dizer assim, que foi escrita por Freud, né? Foi definida por Freud, que é mais ou menos assim: tem o id, o ego e o superego. O id são os nossos impulsos, são os nossos desejos, é tudo aquilo que está reprimido. Né? Então, ele é como se fosse aquele diabinho atentado, sabe? Quer te colocar em risco, quer te colocar nas armadilhas, nas enrascadas, esse é o nosso id. O superego é a nossa parte extremamente crítica. É como se fosse uma parte nossa cheia de regras, cheia de crítica, que sempre está com aquele olhar de julgamento, sabe? Com aquele olhar de superioridade, vamos dizer assim. E qual que é a função do ego dentro da psicanálise? É fazer com que a gente consiga equilibrar o id e o ego.
em não ser impulsivo demais, em não ser julgador e crítico demais, e viver nessa estabilidade, entre aspas. Então, o que acontece? Esse medo do julgamento, ele está muito preso nesse superego. Quando a gente tem um superego muito forte, a gente é extremamente crítico. E quando a gente é crítico com a gente mesmo, quando eu sou muito crítica comigo mesmo, isso me torna uma pessoa extremamente crítica com outras pessoas. Então, se eu fizer de qualquer jeito, eu tenho medo de ser julgado, é porque muito provavelmente você julga absurdamente as outras pessoas por fazerem de qualquer jeito. E aí isso vira uma bola de neve dentro de você. Dentro de você, você sabe que poderia ter feito melhor, não fez. E você vai se criticar por isso. E se você se critica por isso, você vai, com certeza, atrair esses olhares para você. E aí vem aquilo do medo da exposição. As pessoas vão descobrir quem eu sou. As pessoas vão ver que eu não sou tão bom assim. Talvez as pessoas achem que eu sou incapaz. Talvez as pessoas achem que eu não sou bom em fazer isso, não sou bom em fazer aquilo. E assim vai. E aí vira uma alavanca, uma bola de neve. Aí, o primeiro ponto. O porquê que você vem fazendo de qualquer jeito? Se você sabe que você é capaz de fazer melhor, que você poderia ter entregue algo melhor naquele momento, por que você não fez? Por preguiça, por má vontade, por desânimo, por desmotivação, por falta de vontade. Por isso que eu sempre digo, o comportamento isolado, ele nunca quer dizer nada. Se vocês continuarem buscando resposta nesse final, que é o comportamento, vocês não conseguem mudar. Precisa entender o que está por trás desse comportamento de fazer de qualquer jeito. O que está por trás do comportamento de querer fazer perfeito. O que está por trás do comportamento de ficar frustrado. Se vocês não param para entender a estrutura por trás disso, não tem como mudar. A mudança fica muito superficial. Vocês aprenderam durante uma vida inteira a pensar dessa forma. Não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar. Os nossos pensamentos também são hábitos. Eles se transformam em crenças. Eles estão presos no seu subconsciente. O subconsciente não questiona. Tudo que você afirma para o subconsciente, ele acredita como aquilo sendo verdade. Isso sendo verdade ou não. E ao invés de você questionar o que você pensa, não, você está aí. Tenho medo de ser julgado. Tenho medo da exposição. E, de fato, o que mais paralisa o ser humano é o medo. Existem medos que fazem sentido, que são realmente medos para te proteger. E existem medos que estão criados na sua cabeça. São medos imaginários, que não faz sentido ser alimentado. Mas você não para entender o que está acontecendo dentro. Tem medo de olhar para dentro, tem medo do autoconhecimento. Tem medo de descobrir o que está dentro. E a gente só encontra a nossa luz quando a gente está disposto a mergulhar dentro da nossa escuridão. Não tem como ser diferente disso. O processo de autoconhecimento, gente, nem sempre vai ser fácil. Às vezes é doloroso entrar em contato com quem a gente ama. A gente não vai gostar de tudo que a gente descobre sobre a gente. Nem tudo é legal. Mas qual que é a diferença? Quando eu sei o que não é legal dentro de mim, quando eu tomo consciência, eu posso mudar. Eu posso escolher continuar sendo isso, ou eu posso escolher ser outra coisa. Agora, se você foge disso, você prefere viver nessas camadas de máscara, máscara, máscara. Sabe aquela bonequinha russa, aquela bonequinha matrioska? Que é uma bonequinha bem pequenininha e tem várias outras bonecas, né, que vão sendo ali agregadas. Então tem uma pequenininha, depois vem outra maiorzinha, vem outra, vem outra, vem outra. Gente, é exatamente desse jeito. Cheio de camadas.
A nossa essência é bem pequenininha. E precisa coragem de olhar para tudo isso. Não é um processo fácil. Eu sei que não é. Mas é o caminho possível para você se libertar do que você quer e do que você não quer. É o caminho possível para você fazer novas escolhas, para você mudar. E aí você que decide, não sou eu. A outra questão que me deixaram aqui é uma questão muito importante. Nossa, e como isso... Eu acho que talvez nos dias de hoje até tenha mudado um pouquinho, bem pouquinho assim. Mas para quem veio da geração como a minha, anos 80, anos 70, 80, acho que anos 90 ainda era bem mais puxado isso, vai entender essa dor que colocaram aqui na caixinha. Eu sempre fui cobrado disso pelos meus pais. Eu preciso ser o melhor aluno, eu preciso ser o melhor filho, eu preciso ser o mais completado. Quando eu li isso daqui, eu achei muito curioso, assim, porque na minha casa, meu pai sempre foi muito sério, assim, bravo, sabe? Às vezes ele impunha o respeito através da braveza, sabe? A gente tinha medo do meu pai. E por muitas vezes, eu me lembro, às vezes, de em casa de pessoas que a gente conhecia quando eu era criança, e se era oferecido alguma coisa, primeiro eu sempre olhava para ver a cara do meu pai, se podia aceitar aquilo ou não, sabe? E eu acho isso o cúmulo do absurdo. Mas era o jeito, né? A gente precisa respeitar. Os nossos pais fizeram escolhas, e que bom que a gente pode refletir sobre essas escolhas de hoje. Mas quando tem esse peso, né, de você ser o melhor aluno, o melhor filho, o mais comportado, com as notas melhores, isso é muito puxado, né? É uma bagagem muito pesada para uma criança carregar. E o grande problema é isso. Até os 7 anos de idade, a gente não tem a nossa parte racional, que é a nossa parte de questionar, de tentar entender, de procurar saber e conhecer mais. A gente não tem essa parte totalmente formada. E aí tudo que os nossos pais dizem para gente acaba tendo um peso muito forte, né? E hoje a gente vê adultos muito críticos consigo mesmo, adultos duros nas suas próprias condutas, porque tiveram esse peso lá na infância, tiveram essa cobrança de serem melhores em tudo, de não poder andar fora da linha em nenhum momento, né? Ainda existia muito daquela educação de que homem não chora, né? É daquela geração onde mulher não pode usar roupa curta porque está se oferecendo, e uma série de outras coisas. Então, todos esses padrões que fazem parte de um inconsciente coletivo, de um inconsciente social que acompanha a nossa vida, vai trazer um peso muito forte. E, de fato, né, se a pessoa não entende, não vai atrás para descobrir, né, aonde isso foi instalado, aonde essa crença surgiu, se ela não faz um esforço para destravar esses pensamentos que não são delas, mas que foi colocado, que foi instalado pelos pais, professores, educadores, seja por quem for, ela não vai conseguir sair desse padrão, entende? Ela vai continuar presa nesse ciclo negativo, querendo ser melhor em tudo. E essa vida de comparação é muito complicada. Uma coisa é a gente gostar de ser competitivo, né? Eu quero competir, eu quero me dar bem, eu quero me destacar, eu quero tornar a minha melhor versão a cada momento. Isso é uma coisa. Mas outra coisa muito séria, né, é a gente se comparar. É pegar a régua de uma outra pessoa e usar essa régua na minha vida. Isso é uma dor muito grande. Então, o que vocês podem fazer, se você já é pai, se você já é mãe, é tentar fazer diferente isso com os filhos de vocês. Eu acho que já existe um padrão muito diferente, né? Eu tenho muitos pacientes que têm filhos pequenos e que começam terapia
porque acho que estão extrapolando com as crianças, sabe? Eles estão perdendo a mão com as crianças, e eu fico muito feliz quando eu vejo, né? Tem uma paciente que ela me procurou justamente porque ela achava que ela estava perdendo a mão em relação à filha pequenininha, e ela queria se tornar uma pessoa melhor para ela conseguir ser uma melhor mãe. E eu acho isso muito bacana, né? Porque não é justo que essas travas que foram instaladas pelos nossos pais, e que muito provavelmente foram instaladas nos nossos pais pelos nossos avós, e assim sucessivamente, continuem passando de geração para geração. Essa geração de hoje, eles têm muito acesso à informação. Eu já estava voltando da praia, acho que não foi na hora que eu estava voltando, né? E tinha uma menina, uma adolescente, devia ter uns 11 anos, 11, 12 anos, e o menininho, que é provavelmente o irmão dela, mais novinho, acho que de uns 7 anos. E aí o menininho saiu na frente, não esperou a mãe, e eu acho que o pai tinha pedido para que esperasse a mãe, e aí essa adolescente saiu enfurecida atrás do irmão, dizendo que era para ele esperar. E ela falou numa entonação bem de adulta, assim, incomodando a criança, o irmão menor. E aí eu fiquei prestando atenção naquela cena, né? E eu acho que isso não existia na nossa época. Hoje as crianças têm uma consciência muito maior das coisas. E existe o lado bom e o lado ruim disso tudo, como tudo, né, na vida, existe o bom e o ruim. Então, acho que pelo acesso que essa nova geração tem, eles podem sim conseguir resultados melhores nas vidas deles. Eu acho que essas crianças elas vão conseguir lidar melhor com esse tipo de sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, essa geração é uma geração muito pouco frustrada, né? Muito pouco decepcionada. Esse sentimento de culpa dos pais, que a gente até falou em um episódio anterior, esse sentimento dos pais se sentirem culpados de trabalhar demais, de ter pouco tempo, faz com que os pais sejam mais permissivos em muitas coisas. Então, a gente vê muitas crianças que não passam por esse processo de frustração. Só que aí, quando chegar na vida adulta, gente, a vida dá rasteira e vai dar rasteira feia, né? E aí, quando essas crianças forem frustradas na vida adulta, sem terem passado por isso na infância, vai ser uma dor muito maior. Então, a gente tem essas duas contrapartidas. O lado positivo, que é uma geração muito mais consciente, né, dos direitos delas, mas também é uma geração que está pouco consciente dos deveres que eles têm, né? Então, precisa também cuidar isso junto. E para vocês que têm esse sentimento e talvez essa crença de que precisam ser melhores, para fazer uma reflexão aonde isso começou. Muito provavelmente começou lá atrás, quando você era bem pequenininho, né? E que os pais diziam sempre assim: você precisa ter as melhores notas para ter os melhores brinquedos. Você precisa se comportar para merecer isso. E aí a gente vive a geração do não merecimento, né? Quem é que nunca, né? Teve uma bicicleta atrelada a uma boa nota, a um bom boletim, a um bom comportamento? Para pensar nisso. Talvez, assim como eu, vocês também passaram por todas essas situações. Então, quando a gente tem essas cobranças excessivas, né, onde existe essa comparação de ter que ser o melhor comparado ao outro, isso vai se tornar uma dor muito grande na vida adulta. E é um buraquinho difícil da gente preencher justamente por isso. A única medida que a gente pode ter de comparação é com a gente mesmo. Eu posso sim olhar a jornada de outras pessoas e admirar, sabe? Nossa, olha fulano, que bacana. O que será que fulano fez para chegar onde ele está? Nossa, eu quero me tornar um profissional bacana como fulano. Isso é legal. É legal porque motiva, porque ensina, porque impulsiona, porque nos coloca para frente. Isso é importante, a gente ter pessoas que a gente admire a trajetória, pessoas que a gente admire a jornada. Mas cuidado de se comparar com outras pessoas, né? Se você teve isso na sua infância, arrume uma forma de deixar de fazer isso com você, e principalmente se você é responsável por alguma criança,
Se você tem filhos, sobrinhos, cuidado de comparar. Eles já são, né, eles já vêm com essa comparação, parece de fábrica. Eu tenho 2 sobrinhas e elas se comparam o tempo todo. Ai, mas porque ela é assim, porque é assado. E faz parte, isso são deles, né? Mas nós adultos mais conscientes precisamos cortar tudo isso e fazer com que essas crianças entendam, né, que a melhor forma de elas se compararem, se tornarem melhor, é comparando consigo mesmo, né, com elas mesmas. E sim, a competitividade é importante, mas existe um limite de ser saudável ou não. Tomem cuidado com isso. E cuidado com os padrões que você trouxe durante toda a sua vida, que são padrões muito provavelmente inconscientes, padrões que estão internalizados e você vem repetindo sem perceber. Por isso que eu digo e vou continuar aqui batendo sempre na tecla. Procurem entender o que está acontecendo dentro de você. Procure entender qual o padrão que sustenta esse comportamento que não tem um resultado bacana, esse comportamento que não traz um resultado positivo na sua vida. Não é sobre o comportamento em si, o final, a consequência, mas é sobre a causa. Todas as vezes que a gente busca a causa e ressignifica a causa, o resultado invariavelmente vai ser diferente. Então, busquem fazer diferente para conseguirem resultados diferentes. Mas para isso você precisa descobrir o que está acontecendo dentro de você, não tem outro caminho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio também. A gente se encontra numa outra oportunidade. Fiquem bem. Bom final de semana para vocês. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.